Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender como calcular a nota no concurso Canguru de Matemática. Existem 6 níveis e os níveis P e os níveis E são para os alunos do terceiro ao sexto ano. Eles fazem uma prova com 24 questões e as questões são classificadas em fácil, médio e difícil. Eu vou fazer a análise em cima da prova de 2025 do nível P, que é a prova dos alunos do terceiro e quarto anos do ensino fundamental. A partir dos nossos cálculos, nós vamos descobrir quantas questões são necessárias acertar para ganhar medalha de ouro, prata, bronze ou honra ao mérito. Observe que toda vez que o aluno acerta uma questão fácil, ele ganha 3 pontos. Se ele acerta uma questão média, ganha 4 pontos, e se acertar uma questão difícil, ganha 5 pontos. Agora tem um detalhe. Se o aluno errar uma questão classificada como fácil, além de ele não ganhar, ele ainda perde pontos. Pensando em dinheiro, imagine que cada vez que o aluno acerta uma questão fácil, ele ganha R$3. Isso significa que se ele errar uma questão fácil, além de não ganhar os R$3, ainda perde 75 centavos por cada questão fácil errada. Se ele errar uma questão média, ele perde R$1 por questão errada. E se errar uma questão difícil, perde R$1,25. Além disso, todos os alunos têm um bônus de 24 pontos, porque são 24 questões. No final, a nota é obtida a partir desse somatório entre o número de acertos, o número de erros, mais a pontuação extra. Para exemplificar, vamos considerar que um aluno acerta as 8 questões fáceis, as 8 questões médias e as 8 questões difíceis. 3 vezes 8 é 24, 4 vezes 8 é 32 e 5 vezes 8 é igual a 40. Mas a pontuação extra faz com que ele chegue na pontuação de 120, que é a nota máxima e que garante uma medalha de ouro. Agora vamos considerar que alguém acerte 8 questões fáceis, 7 questões médias e 6 difíceis. Isso lhe garante um total de 106 pontos. Em 2025, foi o suficiente para conseguir uma medalha de ouro. Agora, nessa hipótese, observe que o aluno deixou uma resposta, uma questão classificada como médio, sem resposta, e outras duas classificadas como difíceis, sem resposta. Deixou 3 questões sem resposta. Não tem problema, marcou os 106 pontos. Agora um detalhe, se por acaso ele não tivesse deixado essas 3 questões, tivesse chutado, se ele tivesse errado a questão média, então teria perdido 1 ponto, e se tivesse errado uma difícil, teria perdido 1,25. E com isso, ele teria 103,75. Então teria ficado com medalha de prata. Agora, se tivesse chutado e acertado essa última questão, teria acertado as 7 e isso lhe garantiria 108,75, ou seja, medalha de ouro. Agora, se por acaso ele tivesse deixado, por exemplo, tivesse respondido 5 questões médias, 4 difíceis, 88, ainda estava na classificação prata. Agora, se por acaso tivesse chutado e errado uma média, a sua pontuação teria ido para 87, então 87 seria medalha de honra ao mérito. De 81 a 87,25, honra ao mérito. Então, observe que sempre que o aluno erra uma questão, ele pode perder, ele perde ponto. Então, é necessário desenvolver uma estratégia até no momento de marcar a sua resposta. Agora vamos fazer uma simulação para os alunos do 7º ano ao ensino médio. Essa prova ela contém mais questões, são 30 questões no total. A pontuação
segue o mesmo critério anterior. Sempre que acerta uma questão fácil ganha 3, uma média ganha 4 e uma difícil ganha 5 pontos por questão. Agora, se errar, perde 75 centésimos, 1 ponto ou 1,25 centésimos por erro, dependendo da classificação da questão. Para um aluno do nível C, que é o 9º ano, 101,50 garantiu a medalha de ouro em 2025. Vamos ver como chegar nessa pontuação. Vamos considerar que o aluno acertou, das 10, acertou 8 fáceis, 7 médias e 6 difíceis. Fez 112 pontos e em 2025 foi medalha de ouro. Agora, das 30 questões, observe que ele acertou 8, 7 e 6, acertou um total de 21 questões. Deixou 9 sem respostas. Agora, dessas 9, vamos imaginar que ele chutou algumas e errou. Por exemplo, se ele tiver errado das 3 que faltaram, vamos considerar que ele errou 2, caiu para 110, errou 2 médias e errou 2 difíceis. 107, ainda conseguiu uma boa pontuação. 107,5, medalha de ouro ainda. Agora, se ele tiver marcado todas, então aqui ficam 3 erros e aqui 4 erros. Ficou com 104. Então, ele teve aqui, acertando as 8 fáceis, 104, também ficou com uma boa pontuação. Agora, se tiver feito 7 fáceis e errou a outra, 100. Pronto. Então, nessa hipótese aqui, acertando 7 fáceis, 7 médias e 6 difíceis, e errando as demais, 100,25. Medalha de prata. Agora, se ele deixa, por exemplo, 2 difíceis em branco, 102,75, acertando essas demais, fez uma pontuação suficiente para garantir medalha de ouro. Então, esse foi a simulação, de como se obter a pontuação. Lembre de se inscrever no canal e comenta se você fez a prova desse ano ou ainda vai fazer. E até breve.